Vamos começar o programa de hoje falando a respeito do Paraná Clube, tricolor que tenta, nesse clássico contra a equipe do Coritiba, e é legal que a gente já vive, desde ontem, anteontem, a gente já vive assim um clima diferente, um clima de clássico, isso é muito legal, até porque é um jogo bem decisivo, um jogo bem importante no sábado à tarde na Vila Capanema. O professor Silas de Graff, nosso repórter, comentarista, vem com as informações do tricolor nesta quinta-feira. Alô, amigos ligados no Placar Transamérica, um grande abraço, estamos chegando com as informações do tricolor da Vila Capanema. E o Paraná continua se preparando para a partida decisiva contra o Coritiba nesse sábado em Vila Capanema. Decisivo, pois uma vitória mantém o tricolor na briga colado ali ao G4. Já um tropeço pode distanciar muito o tricolor do grupo que briga pela quarta colocação, que hoje é formado pelo CRB, o próprio Coritiba, Botafogo de Ribeirão Preto, Operário, Ponte Preta, Cuiabá e América Mineira. Enfim, são muitos times para uma vaga apenas. Já que a terceira colocação, a briga está ali entre o Sport e o Atlético Goianense. Devido a isso, o tricolor deverá ir mais ofensivo para esse clássico contra o Coritiba, mantendo a mesma formação que empatou contra a Ponte Preta e Oeste, porém apresentando futebol com mais posse de bola e jogando no campo do adversário. Thiago Rodrigues no gol, Éder Ciola, Leandro Almeida, Rodolfo e Guilherme Santos farão a linha de zaga ali do tricolor, e no meio de campo Luiz Otávio, Fernando Neto e Vitinho. Judivan, Gênison e Bruno Rodrigues fazendo a linha ofensiva do tricolor, sendo que o Judivan caindo mais pelo lado da direita e o Bruno Rodrigues pela esquerda e o Gênison mais centralizado. Uma vitória fará com que o tricolor permaneça ali talvez na quinta ou até a sexta colocação coladinho no G4. Já uma derrota deixará o tricolor na 11ª posição, podendo chegar até 8 pontos de distância do quarto colocado, que seria o próprio Coritiba, já que Coritiba ainda tem um jogo a menos, aquele jogo contra o Cuiabá que ainda não foi realizado. Bom, por aí dá para perceber a importância de um resultado positivo para o Paraná Clube. A promoção de ingressos continua, até para ter um ótimo público tentando apoiar o tricolor nessa sua luta pelo acesso. E ontem também já saiu a notícia lá em relação às categorias de base do Paraná Clube, e o Paraná negociou o zagueiro William Gabriel, jovem de 19 anos, que vinha se destacando lá no Sub-19 e também no time de aspirantes, que é comandado pelo professor Jorge Ferreira. O William Gabriel é um zagueiro direito com muita qualidade, um bom posicionamento e uma boa saída de bola. E agora ele foi negociado com a equipe do Ittihad Kalba, lá do Emirados Árabes Unidos, e os valores não foram revelados. E o Paraná permanece ainda com 30% dos direitos sobre este atleta. Então, já é a categoria de base aí, revelando os jogadores, a categoria de base já fornecendo atletas aí que poderão futuramente compor até a equipe principal ou virar ativos financeiros, gerando dinheiro aí para os caixas do tricolor. E tá aí, então, o William Gabriel, primeira joia do Paraná, sendo negociado com o futebol árabe. São essas as informações do tricolor. Retorno com vocês aí nos estúdios do Placar Transamérica. Valeu, obrigado, professor Silas de Graff, trazendo as informações, as notícias do Paraná Clube. E ontem à tarde, depois do treinamento, o técnico tricolor Matheus Costa falou sobre o clássico de sábado. Olha, clássico, eu não vejo vantagem e desvantagem para ninguém. Clássico a gente sabe como é que funciona, né? É um jogo extremamente difícil, é um jogo que é decidido em detalhes. A gente sabe a necessidade das duas equipes em buscar a vitória. É difícil a gente ver quem é favorito nesse jogo, né? Eu não vejo em clássico a situação de favoritismo, né? E nós temos que estar preparados, porque a gente sabe da importância que é esse clássico. As duas equipes procurando vencer. Não vejo favorito em ambas as equipes, mas vejo e tenho certeza do grande jogo que vai ser, né? Porque é duas equipes que vão procurar vencer, duas equipes que vão procurar propor o jogo, né? Então a gente tem que estar bem preparado para que a nossa imposição seja mais forte do que a equipe do Coritiba, né? O Jorginho, como você mesmo disse, está há pouco tempo do clube, mas pouco também modificou a forma de jogar, né? Praticamente os mesmos atletas. Teve algumas novas opções, né, que ele teve, né? A chegada do Kelvin agora, mais recentemente, que já iniciou
o último jogo, tem a dúvida do Rafinha, se retorna ou não. Então, apesar da vinda do Jorginho, não vejo uma grande mudança do Curitiba, até pelas opções e pelos jogadores que estão lá jogando, né? Então eu vejo que vai ser um grande jogo, onde duas grandes equipes na competição vão buscar a vitória, porque sabem da importância e da classificação, realizando um resultado positivo aqui dentro de casa. Tá, então, entrevista coletiva do técnico Matheus Costa, nessa entrevista coletiva que foi concedida ontem depois do treinamento da equipe tricolor. Luan Soares, finalmente o Paraná Clube encontrou um time ideal, um time que pode ser chamado de titular, Luan? Ele vem colocando algumas opções, né? Ele vem repetindo as escalações. Pela primeira vez na Série B ele pôde repetir, colocando o Fernando Neto, colocando o Vitinho, né? O João Pedro não vinha rendendo bem, ele trocou. O Vitinho entrou muito bem nas últimas partidas, fez gol contra a equipe do Oeste. Eu acho que ele agora encontrou, ele não tem tantas peças para mudar, já está no final do campeonato. Eu acho que é o que ele tem à disposição e para o clássico Paratiba não deve mudar muito não. O Paraná precisa da vitória para poder colar no G4, então acho que essa equipe mesmo que ele tem não vai mudar muito não. E inclusive é a terceira partida, né, que ele vai poder repetir, isso, que é importante. Há muito tempo eu não repetia, desde que aquelas 5 vitórias consecutivas na época, e pelo menos eu vi os 2 últimos jogos com uma intensidade muito boa do Paraná, ou seja, jogando apertado, jogando em cima, aumentando marcação, conseguindo fazer um bom jogo e poderia ter ganho os 2 jogos. Ou seja, não fosse um detalhe quanto a Ponte Preta e quanto ao Oeste, porque teve chance para meter o segundo e matar, eliminar o jogo. Aí é uma questão de pontaria, finalização, mas poder repetir faz muito bem. Eu vim aqui para o programa, né, acompanhando no carro o pessoal da Rádio Transamérica, né, o Papo de Craque, e não me lembro quem que falou, né, que acha que o Paraná fez contra a Ponte Preta nesses dois últimos jogos, apresentou nesses 2 últimos jogos o melhor futebol até aqui na Série B. É isso? Teve consistência, foi um bom jogo, ou seja, o que acontece? Eu analiso o que o goleiro faz, entendeu? Se você pegar o goleiro do Paraná naquele jogo, contra a Ponte Preta, praticamente não fez nada. E o goleiro da Ponte Preta trabalhou bastante, ou seja, numa bola. O Roger é aquela coisa, é 880, que nem o Rodrigão do próprio Curitiba. Não é um craque, mas é um cara que está lá, sabe fazer gol, está na função. Teve uma chance aos 40 e poucos minutos, empatou e acabou. Sacramentou o empate e atrapalhou a pretensão do Paraná, que estava ganhando o jogo, jogando bem até. Uhum. E rodando muita bola, verticalizando ali, muito bola de facão, trocando, mas foi uma boa apresentação. Enquanto o Oeste não foi ruim também não. Não deixou a desejar. Ou seja, até naquelas 5 vitórias, eu me lembro que foram 2 vitórias que jogou muito mal. Aí a questão do resultado e a produtividade, né? Agora teve a produtividade, mas não teve resultado. Inclusive, né, Lu, na questão daquelas 5 vitórias seguidas do Paraná Clube, o Paraná estava ganhando, mas o rendimento não condizia, né, com as vitórias que o Paraná vinha conquistando. Foi, tanto que as 2 primeiras, depois do clássico do Curitiba, que o Paraná faz um bom jogo ali, mas contra o Operário ganha um gol de sorte, bola parada, bola bate no Gênison e entra. Aquele jogo contra o Bragantino, o Paraná podia ter tomado uns 4-0 no primeiro tempo. Fácil, né? Fácil. E aí deu sorte, o Bragantino errou aqueles gols incríveis, e aí o Paraná consegue melhorar no segundo tempo e vira a partida. Então, o Paraná está crescendo um pouco na competição, acho que demorou um pouquinho, mas como a Série B está tão equilibrada, o Paraná pode sim emendar. Agora tem jogos complicados, o Curitiba, depois é o Operário e o Bragantino, 2 jogos fora. Então acho que o Paraná vai sofrer um pouco aí, porque o problema do Matheus Costa eu acho que é elenco. O Paraná não tem dinheiro, ele tem que colocar o que ele tem ali à disposição, faz até muito, eu acho, para a equipe do Paraná Clube e vai buscar essa vitória. Tem boas opções no banco. Acho que o Pimentinha e o João Pedro, se caso tiver que entrar na segunda etapa, são boas opções para o clássico. Recomposição também, né? Que é importante, ou seja, uma notícia do menino vendido do Sub-19, o grande questionamento fica, e aí, vende uma peça, uma joia, uma pérola da base, porque você não tem dinheiro para contratar, você não sabe que o pessoal vem para cá para jogar de fora como se fosse jogador de aluguel que montou, na época em 2006 o Paraná uma base boa com isso, com Borges, Everton e etc. Porém, o cara não quer jogar porque não vai nem ganhar um salário. Então a pergunta é, será que não deveria ter sido mantido o menino para aproveitar isso, um momento? Vai vender para quanto? Cadê o dinheiro? Já é o terceiro jogador que o Paraná negocia e não coloca o valor na mesa.
Tem que colocar, a torcida quer saber, a imprensa quer saber, ou seja, o mundo dos negócios ali, todo mundo que está orbitando com os empresários no dia a dia lá, e vou te contar, eu tenho 2 amigos lá, que eu não vou citar nome, que são empresários de base, e dizem que hoje nos clubes da capital, o Paraná é onde tem mais olheiro lá dentro e empresário fatiado do jogador. A fragmentação é gigante. Interessante. Em relação ao presidente Leonardo de Oliveira, é uma vergonha, ele não aparece na coletiva. Lá de vez em quando ele aparece, agora no último jogo ele resolveu aparecer para manter o Matheus Costa. Não, aqui ninguém vai mudar, o Matheus Costa continua até o final do ano. Então eu acho que o Leonardo Oliveira fez até agora as grandes coisas dentro do Paraná Clube, mas tem algumas coisas que eu não concordo, como desaparecer do mapa. Agora ele resolveu aparecer de novo, vamos ver se o Paraná Clube melhora. Vamos falar do outro lado do clássico, né, para os nossos analistas também falarem a respeito, né, da equipe do Coritiba. Nosso Daniel Valdrigues chega, traz as informações, como é que o Coritiba está se preparando para esse clássico importantíssimo, decisivo de sábado à tarde na Vila Capanema. Fala aí, Daniel. Muito bem, um forte abraço para o amigo que acompanha o Placar Transamérica. Nós estamos chegando para falar a respeito do Coritiba. O Verdão segue a sua preparação, visando o compromisso diante do Paraná Clube, sábado, 4h30 da tarde, na Vila Capanema. E a torcida alviverde ontem, rapidamente, esgotou a carga de ingressos destinado à torcida visitante, ingressos que custavam R$20 o ingresso inteiro e R$10 o meio ingresso. Em poucas horas foram esgotados. Lembrando que os ingressos eram só para os torcedores que são sócio do Verdão Coxa Branca. O técnico Jorginho segue trabalhando hoje pela manhã, o penúltimo trabalho da semana, e amanhã, na sexta-feira, finaliza então a preparação com o trabalho no estádio Couto Pereira. Depois disso, concentração total. E aí, claro, focando a partida diante do Paraná Clube. A principal dúvida com relação à escalação é a presença ou não do futebol do jogador Rafinha, o meio atacante que não atuou na última rodada devido a estar suspenso, já que foi expulso diante do CRB, cumpriu a automática contra o América Mineiro e agora está sentindo uma lesão. Dores no joelho podem tirar Rafinha do clássico diante do Paraná Clube. A provável escalação do Coritiba deverá ter a seguinte formação: Rafael Martins no gol, que substitui o Alex Muralha com o 3º cartão amarelo. Diogo Matheus na direita, Romércio e Sabino, a dupla de zaga, e o William Matheus na esquerda. Matheus Salles, Juan Alano ou então o volante Serginho, Rafinha ou Kelvin, Giovani e Robson, e no ataque o Rodrigão, artilheiro alviverde. Coritiba encara essa partida como revanche. Perdeu por 3-2 o primeiro jogo lá no primeiro turno no Couto Pereira e agora quer somar 3 pontos na Vila Capanema. Mistério total, treinamentos fechados, a imprensa não tem acesso e aí, claro, fica a especulação com relação à escalação da equipe alviverde. São essas as informações do Coritiba aqui no Placar Transamérica. Beleza, tá aí, portanto, a informação, né, o boletim da equipe do Coritiba com o Daniel Valdrigues. Coritiba que tem aí o Rodrigão, né, numa seca, né, faz alguns jogos que não marca, e o técnico Matheus Costa chamando a atenção, inclusive, né, apesar de ser o início do trabalho do Jorginho, mas que o Coritiba realmente vai ser um adversário duríssimo no sábado, né? Ele até você falou que a entrevista foi ontem à tarde, foi hoje de manhã. Eu acompanhei a coletiva dele, ele fala sobre a questão do Jorginho, né? Ele fala do clássico, que não tem vantagem para ninguém, que o Jorginho não mudou tanto no esquema do Coritiba, é o mesmo, tem alguns jogadores ou outros que entraram. Então é um Coritiba que a gente vai ter que observar bem ainda, tem esse jogo a menos para o Coritiba, que pode ser uma ajuda ou não. E o Rafinha é a dúvida, né, nesse clássico, pode ser que ele jogue ou não atue. Então o Kelvin eu acho que vai começar com o Kelvin, acho que ele não vai mudar. O Robson hoje tem sido um diferencial para a equipe do Coritiba. Jogador que está bem abaixo é o Giovani, jogador que não se ajuda, né? Ele é lento, não cria quase nada, então é um problema para a equipe do Coritiba. E tendo oportunidade, né? Porque o Giovani está tendo bastante oportunidade. Eu acho assim, a diferença, o Coritiba tem uma regularidade, tem um elenco com uma regularidade. Independente de ter tropeçado, é um time que joga muito melhor do que o Paraná. O Rafinha, a gente comentou aqui fora, antes do programa começar, daqui a pouco está se tornando um ex-jogador em atividade, né? Que deve jogar até o final do ano aí, lesionado, joga uma, para duas, ou joga meia boca, ou joga 20 minutos.
Tudo bem, se é assim, é uma negociação interna, lá vai. O Rodrigão está na seca dos 6 jogos, porém um deles ele não jogou, mas é um cara a se temer e ter cuidado. O Robson vem muito bem, o Alex Muralha não joga, vem num bom momento, aquela história de goleiro falha, não falha. O Wilson saiu para poder ser banco lá no Atlético Mineiro, será que também valeu a pena? Né? Por causa de 3 meses de contrato, era melhor ter ficado aí, porque no momento que o Alex... Jogou um jogo lá e aí já colocaram... Já encostaram, e não foi bem no jogo. Então eu vejo assim, o Curitiba tem tudo para poder ganhar. O Jorginho não mexeu muita coisa, o Kelvin deve ser mantido, acredito, conforme o Luan falou. Porém, acho que, no mínimo, aí o Curitiba é um jogo para empate, mas deve jogar melhor sim. E o Serginho, né? O Serginho, situando aí o torcedor do Curitiba, que de repente pode não lembrar, Serginho foi titular absoluto do Atlético Mineiro, né? Foi titular de grandes equipes do país. É um jogador experimentado, né? Um jogador já cansado, estava no futebol do exterior. O Serginho permanece ou você acha que de repente o meio-campo continua aquele que vinha jogando e o Serginho permanece no banco? Porque o Serginho foi mal, né? Olha, nesse último jogo. Eu estive no Couto Pereira no último sábado contra a equipe do América e olha, eu acho que foi dinheiro colocado fora. Eu acho que o Serginho é um jogador já lento, já que não consegue marcar. Ele entrou no último jogo muito mal, entregando as bolas fáceis para a equipe do América, então é um jogador que comprometeu. Ele entra no lugar do Kelvin, eu acho que o Jorginho até erra em recuar demais a equipe no final do jogo, e aí o Serginho não entra bem. Eu acho que tem que ser reserva, acho que o Paraná e o Curitiba jogam em esquemas parecidos. Se for ver, você tem Juan Lana e tem Giovani no meio, jogadores de criação, e você tem Fernando Neto e também o Vitinho, que são jogadores de criação. Então são esquemas parecidos e tem tudo para ser um empate aí nesse jogo. É um jogo decisivo. Eu, pelo menos na minha opinião, acho que pode ser um divisor de água, sabe? Para os dois. Para os dois. Principalmente para o Paraná, porque o Paraná tem 2 pedreiras aí para frente. Ou seja, se tomar um revés aí, para poder colar no Z4 é um pulo. E para o Curitiba ele continua ainda sonhando ali próximo. O Curitiba tem 2 em casa. Guarani, que está muito mal, e o outro me fugiu agora. Mas são 2 em casa. O Paraná com Bragantino. Criciúma. Paraná também tá mal. com Bragantino é complicado. É complicado.